Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando aqui as nossas super maratona, venho nesse vídeo aqui trazer para vocês as funções afins, ou seja, funções polinomiais do primeiro grau. E nesse aqui a gente vai resolver bastante exercício, como você já deve estar acostumado, e aqui nesse momento eu vou trazer rapidamente o que você precisa saber de mais importante das funções afins, e aí no caso a gente vai sempre aprendendo outras coisas ou complementando outros tipos de exercício conforme a gente for decorrendo, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está chegando agora, se você não está inscrito no meu canal, que você se inscreva, que você curta, comenta, compartilha, pois você sabe, está cansado de saber que isso é importante e é claro que é o que faz o canal crescer cada vez mais e mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Bora lá começar a nossa super maratona. E na aula de hoje a gente vai olhar as funções que tem esse formato bonito aqui, que são as funções que são da forma ax mais b, onde o x é a minha variável, a e b são constantes reais, que pode assumir aí quaisquer valor, tá bom? Pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, enfim, pode ser qualquer coisa. Essas funções são sempre chamadas de funções afim. Beleza, o que você vai precisar saber é que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. No caso, se o a for diferente de zero, que eu vou pensar aqui, ó, se o a for diferente de zero, nós temos dois casos a considerar, a maior que zero ou a menor que zero. Então, beleza. Então, vamos comigo aqui, ó. Toda vez que o a for maior que zero ou a menor que zero, a gente consegue encontrar o que a gente chama de zero da função. Ou seja, se eu pegar o f de x e fazer ele igual a zero, então a gente tem ax mais b igual a zero, então ax é igual a menos b, então x é igual a menos b sobre a. Esse cara aqui a gente dá um nome específico, bonito para ele, a gente chama ele de raiz, ou ainda zero da função. Então, o que vai acontecer? Se a minha função e por isso que é interessante você pensar no a diferente de zero, porque senão você estaria dividindo por zero, aí não faria sentido você dividir por zero, então a gente vai considerar o a diferente de zero para você poder dividir por a. Beleza, então. Aí, se o a for positivo, a gente vai ter uma reta com esse formato, que é uma reta que a gente chama de crescente. Se o a for negativo, a gente vai ter que uma reta com esse outro formato, que é uma reta decrescente. E o mais interessante e importante que você vai precisar saber é que aqui é sempre a raiz, que é onde o gráfico está cruzando o eixo x, ou seja, menos b sobre a, e aqui também é o menos b sobre a. Se a gente for pensar que aqui é o eixo x e a gente teria aqui o eixo y, né? Então, para cá a galera é positiva, para cá a galera é negativa. Aqui acontece ao contrário, né? A esquerda da raiz ela se torna positiva e a direita da raiz nós temos o quê? Negativa, beleza? Se a gente for pensar na geometria analítica, se a gente for pensar em outros nomes mais importantes, esse b aqui, ele é chamado muitas vezes de valor inicial da minha função. Por que valor inicial? Se, por exemplo, você substituir o x por zero, se você calcular o f do zero, isso aqui ficaria a vezes zero, que vai dar zero, aí zero mais b só sobra o b. Por isso que ele é chamado de valor inicial, quando a gente atribui zero ao x, tá bom? Então, quer saber, quer encontrar o valor de b? Basta substituir o x por zero. E é interessante porque se a gente for pensar no plano cartesiano, pessoal, então aqui eu já vou desenhar os dois eixos, por exemplo, aqui o eixo x e o eixo y, porque a gente está fazendo uma breve revisão rapidinha aqui do que você vai precisar. Digamos que eu tenha esse tipo de gráfico. Quando o x é zero, então a gente acabou de ver que o resultado dá b. O que isso significa? Esse b que acompanha o ax mais b, ele é sempre o quê? A ordenada do ponto que cruza o eixo y, tá bom? Então, se você já tiver o gráfico de uma função e você já quiser determinar alguns valores, o b, quando você vê ele tocando no eixo y, naquele ponto que ele está tocando, já é o valor dele. Outra coisa importante que você precisa saber. E aí, o que acontece? Esse a também tem um nome específico. Essa reta, ela vai possuir um ângulo aqui. E aí, se você precisar calcular, se você conseguir calcular, né, se você souber esse ângulo, a tangente desse ângulo é o valor de A, que é o que a gente chama de coeficiente angular. Então, quem tem coeficiente angular é a reta, não a função, né? Essa função não tem coeficiente angular. Quem tem coeficiente angular é a reta, beleza? Outra coisa que a gente pode chamar desse A é a taxa de variação. Então, em uma função do primeiro grau, em uma função, melhor dizendo, né, em uma função afim, a taxa de variação é constante. Ela não depende dos valores que você atribui, dá sempre o mesmo resultado. Uma maneira de você verificar isso é o seguinte, imagine só que você tem a função f de x, que é igual a x mais b. Você vai pegar dois valores, vou calcular aqui o f de x1, quem ele vai ser? Ele vai ser ax1 mais b. Vou pegar aqui o f de x2. Quem ele vai ser? O ax2 mais b. Nesse caso, eu vou considerar x1 diferente de quem? De x2. Se eu fizer isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a equação de cima da de baixo, membro a membro. Então, ficaria
f de x1 menos f de x2 igual. Aqui o b vai cancelar, então a gente vai ter ax1 menos quem? Ax2. Então, se eu colocar o a em evidência aqui, fica a que multiplica x1 menos x2. Então, para eu isolar o a, por exemplo, basta eu fazer, então, f de x1 menos f de x2 dividido por quem? Por x1 menos o x2. Isso aqui é o meu a. E aí, se você for ver, né, isso aqui é uma taxa de variação. E essa taxa de variação não está dependendo de ninguém, ou seja, não tem x na jogada como resposta. Essa taxa de variação é constante e ela é justamente esse número que está multiplicando a. Tá bom? Então essa é uma grande característica para a gente verificar se a gente tem uma função afim. Se isso acontecer para todo elemento, ou seja, se a taxa de variação for sempre constante, é porque você está trabalhando com uma função com esse formato, com a função da forma ax mais b, ou seja, uma função afim. Beleza pura, pessoal? É isso. Ó, 6 minutinhos aqui, revemos tudo, quase praticamente tudo que você precisa saber sobre função afim. Agora bora lá começar os nossos exercícios. O primeiro exercício que eu trago aqui para vocês, exercício simplesinho, mas está super ligado com função, é resolver uma inequação do primeiro grau. Toda vez que a gente busca resolver uma inequação do primeiro grau, a gente está fazendo o estudo do sinal de uma função. É verdade, isso é interessante de você saber. Toda vez que a gente está trabalhando com uma inequação, você está trabalhando com o estudo do sinal de uma função. Para resolver uma inequação como essa aqui, você não pode multiplicar em cruz. Essa é a única coisa que você sempre tem que evitar. Não pode, você fica tentado a multiplicar em cruz, mas você não pode. O motivo disso é muito simples, porque na hora que você faz a multiplicação em uma desigualdade, você tem que tomar cuidado, porque se você estiver multiplicando por um número negativo, esse sinal da desigualdade ele deve ser alterado. Por quê? Por exemplo, se 2 é menor que 3, se você multiplicar por menos 2, ficaria menos 4 e aqui ficaria menos 6. O menos 4 passa a ser maior que o menos 6. Então, quando você multiplica, quando você divide uma inequação por um número negativo, você deve tomar cuidado, porque senão você tem que inverter o sinal da desigualdade, beleza? Então é isso que você sempre tem que ficar com cuidado. Bom, aí o que você vai fazer? Eu vou pegar esse segundo membro, vou trazer aqui para o primeiro. Então a gente teria 1 sobre 2x mais 1, 2x mais 1. Aí fica aqui menos 1 sobre 1 menos x, e eu quero saber quando que isso aqui é menor do que zero. Aqui eu vou tirar o MMC. Para tirar o MMC, basta você multiplicar esses dois fatores aqui, então ficaria 2x mais 1 como sendo um fator e 1 menos x como sendo outro fator. E eu quero que isso seja menor do que zero. Beleza pura. Na hora que eu fizer 2x mais 1 vezes 1 menos x e dividir por esse cara, vai sobrar 1 menos x. Na hora que eu fizer vezes 1, vai ficar 1 menos x. Aqui é sinal de menos, coloque o sinal de menos para você não errar. Esse cara aqui, na hora que divide por 1 menos x, só sobra o 2x mais 1. E na hora que eu fizer vezes 1, então fica vezes o 2x mais 1. 2x mais 1. Beleza. O que a gente tem aqui? Ó? Aqui em cima a gente dá aquela organizada para ficar chique, então vai ficar 1 menos x. Distributivazinha aqui, então vai ficar menos 2x, menos 2x. E aí aqui vai ficar menos 1, tá bom? E isso daqui eu quero, né, dividido por 2x mais 1 vezes 1 menos x, e eu quero que isso aqui seja menor do que zero. Aqui, esse 1 cancela com esse menos 1 lá da ponta, tá? Um positivo, outro negativo, vai embora. Aqui agora a gente tem o seguinte, menos x com menos 2x fica menos 3x. Então isso daqui vai implicar em menos 3x dividido por quem? Dividido por 2x mais 1 vezes quem? 1 menos x. Beleza? Isso aqui eu quero que seja menor do que zero. Eu vou tirar esse menos daqui. Se eu vou multiplicar essa minha inequação por menos 1, só para tirar esse cara daqui. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 3x dividido por quem? Por 2x mais 1 vezes quem? 1 menos x, e isso torna o quê? Maior do que zero, pelo argumento que eu comentei aqui com vocês. Beleza, pessoal, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que imaginar que aqui são 3 funções do primeiro grau, são 3 funções afim, tá bom? Então é isso que a gente tem. Essa daqui, pessoal, essa função onde não tem o b, observe que o expoente aqui é 1, então por isso que ela é função afim. Essa função não tem o b, ela é chamada de função linear, tá bom? Então aquela função da forma ax mais b, onde o b é zero, ela é chamada de função linear. O interessante que você precisa saber sobre as funções lineares é que ela sempre vai passar pela origem, né? Porque se você substituir o x por zero, o resultado dá zero. E é chique, então significa que o zero é sempre a raiz dela. Então vamos pensar aqui.
Lembra lá que eu falei? Se ela é crescente porque o A é um número positivo. Então, a direita do zero vai ser positivo, a esquerda do zero será o quê? Negativo, tá bom? Então, a direita do zero a gente vai ter só valores positivos e a esquerda do zero a gente vai ter só valores negativos. Ok. Agora, essa daqui, pessoal, 2x mais 1, é uma reta crescente também, só que aí a raiz dela, né, 2x mais 1 é igual a zero se x for igual a menos meio. Ela é uma reta crescente, a raiz é o menos meio, então a direita do menos meio é positivo, a esquerda do menos meio é negativo. E aí como é que você faz? Faz aqui uma ordem, né, cronológica, que seria o menos meio, porque ele está à esquerda do zero. Então a direita dele é tudo positivo, a esquerda dele é tudo negativo. E para finalizar aqui, ó, a gente tem 1 menos x. Quem zera aqui é o 1, então 1 é a raiz. Então o que você vai ter? Pega lá e coloca o 1. Só que aqui o 1, o número que multiplica o x, né, que seria o meu a, ele é menos 1. Então essa aqui é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, o que vai acontecer? Ela tem esse formato, aqui o 1 é a raiz, a esquerda é positivo e a direita passa a ser negativo. Então aqui é negativo e para cá se torna positivo. Beleza? Resolver uma inequação é resolver, fazer um estudo do sinal dessa função. Então, o que você vai precisar fazer aqui? Uma regra de sinal. Para você não errar, você pontilha aqui justamente em todas as raízes que você vai encontrando no seu exercício. E agora você vai fazer a regrinha de sinal. Olha só, mais com mais vai dar mais, com menos ficará menos. Mais com mais ficará mais. Menos com mais vai dar menos, com mais fica menos. E depois, ó, menos com menos fica mais, com mais fica mais. E aí, lembra que você quer resolver os valores onde é maior do que zero. Então, você vai buscar aqui na sua reta os valores que foram positivos. E é estritamente maior que zero. Então, bolinhas abertas nos extremos aqui, onde você encontrou as raízes. E como eu quero positivo, eu quero toda essa galera que eu estou marcando. Aqui é o menos meio e aqui é o zero e aqui vale quanto? Aqui vale 1. Então significa que o conjunto solução dessa inequação, ela vem do menos infinito e chega no menos meio, então vai do menos infinito e chega no menos meio, não inclui nenhum ou outro, né? Aí você tem mais esse pedaço, ó, mais esse pedaço, mais significa a união de quanto? De 0 até 1, e aí você fechou o rolê. Beleza, pessoal? Então essa daqui é a resposta dessa inequação. Então, quando você estiver trabalhando com uma inequação, sempre deixe ela do mesmo membro. Se você tiver uma divisão, você vai analisar cada um dos fatores. Para cada fator, você faz um estudo do sinal. Quando a gente for estudar aqui as funções do segundo grau, eu trago outras aqui com outras maneiras de a gente resolver. Mas para agora, inequação do primeiro grau, é isso que você tem que fazer. Então, beleza, bora lá para o nosso segundo exercício. Esse segundo exercício aqui é um exercício da FAMERP 2019, Faculdade de Medicina de Rio Preto. Ele fala o seguinte, né? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, f de r em r, dado por f de x igual a x mais b, é uma reta de coeficiente angular positivo, ou seja, a maior que zero. Sabe-se ainda que f da f de x é igual a 25x mais 9. Assim, a interseção do gráfico de f com o eixo y se dá em qual ponto, né? Em qual ordenada? Bom, aqui ele já está falando para você, ó, calcule o f de zero. Lembra lá? Tocar o eixo y é determinar o f de zero. Então, é isso que a gente vai precisar fazer depois. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos uma função com formato específico, ax mais b, e nós temos uma informação que é composta com ela mesmo, que é isso que ele está falando, ó, deu quanto? Deu 25x mais 9. Tá bom? E isso aqui é válido para todo x, é isso que a gente tem que tirar dessa informação. Isso vai ser importante para a gente. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou calcular o f, quem é o f de x aqui? É o ax mais b, então fica ax mais b, isso aqui é igual a 25x mais 9. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse cara e vou aplicar na regra da f novamente. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar o ax mais b. Então, vai ficar a vezes quem? Ax mais b, e aí mais o b lá de fora, e isso aqui é igual a 25x mais 9, tá bom? Isso que a gente tem que fazer. Olha só que interessante. Distributivo, então, vai ficar a ao quadrado x mais ab mais o b lá de fora. Isso aqui é igual a quanto? 25x mais 9. Pessoal, qual que é a ideia que está por trás quando a gente chega numa expressão como essa? É você fazer o seguinte, o coeficiente do grau, né, do x aqui é o 25. Então, você vem aqui no coeficiente do x aqui, que é o a quadrado, iguala a eles. Então, a ao quadrado é igual a quanto? A 25.
Isso aqui a gente pode falar que é uma identidade, né, igualdade polinomial. Então, eu estou te dizendo que esses dois polinômios são iguais para todo x. Se eles são iguais para todo x, o coeficiente correspondente a cada parcela, né, de grau 1, grau 2, grau 3 e assim por diante, tem que se coincidir. Beleza, e para isso ser verdade, o A teria que ser mais ou menos o 5, mas ele disse lá no enunciado que o A tem que ser positivo, então A é igual a 5. Ok, então já sei que o meu A da minha função é igual a 5. Aí você vem aqui e pega esse restante, que é o AB mais 9, AB mais B, igual a 9. Então, AB mais B é igual a 9. Só que o A é 5, então a gente vai ter o quê? 5B mais B igual a 9. Ah, então vai ficar o quê? 6B igual a 9, ou seja, B é igual a 9 dividido por 6, dá para dividir por 2, então isso aqui fica 3 sobre 2. E se você já entendeu, você já sabe que essa aqui é a resposta do exercício. Por quê? Se a sua função é da forma ax mais b, e você quer o f do zero, lembra lá? Se você substituir aqui, vai ficar a vezes zero, vai sobrar só quem? Vai sobrar o b, que é 3 sobre 2, e isso corresponde à alternativa E. Beleza? Então, pessoal, é isso. Fomos aí o nosso primeiro exercício. Bora lá para o segundo exercício, um exercício também bem simplesinho, um exercício bacana. Ele fala o seguinte, né? A função que corresponde ao gráfico da f de x com o valor em que o valor de a é... Então, ó, a função que corresponde ao gráfico a seguir é f de x igual a x mais b. Pergunta-se qual é o valor de a. Nesse caso aqui, como eu já disse para vocês, né, lembra lá, f de x, ela é da forma ax mais b. Olhando para o gráfico, a gente já ganha de brinde, de presente, olha que generosidade, um dos valores, que é quem? Esse cara aqui que cruza o eixo y já está prontinho para nós, ele é o valor de b. Então, a gente já tem que a função f de x, ela vai ser ax mais c. Por quê? Se você substituir o x por zero, o resultado é justamente quem? 6, aí sobraria só o b. Ok, agora eu venho nesse ponto aqui para utilizar que ele, se você for ver, ele está cruzando o eixo x. Se ele está cruzando o eixo x, ele é o quê? A minha raiz. Então, se você pegar o f de 3, você vai igualar quanto? Igualar a zero. Então, a gente vai ter a vezes 3 mais b igual a quem? Igual a zero, ou seja, a vezes 3 igual a menos 6, porque o b é 6, passa para lá. Então, significa que o a é igual a menos 6 sobre 3. Isso daqui dá quanto? Menos 2, beleza? E aí a gente finaliza com a alternativa correta, sendo a alternativa C. Olha só que tranquilinha essa, tá? Então, essa aqui é aquela questão que você não pode errar, que é a questão para você encontrar a lei de formação de uma função do primeiro grau, a função afim, a partir de 2 pontos. Basta você fazer aí duas substituições. Uma já estava pronta, que era o 6, a outra eu consegui tirar a partir da raiz, beleza? Bora lá fazer o próximo exercício. Esse outro exercício aqui é da Universidade Estadual de Goiás, ele é um exercício de 2018, aqui a gente não para, hein? Ele fala o seguinte: no centro de uma cidade há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Estacionamento A, R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 3,00 para cada hora subsequente, que é aquela hora adicional. Estacionamento B, ele cobra R$ 4,00 por hora, independente aí, não tem valor fixo, não tem valor inicial. E o estacionamento C, ele cobra R$ 6,00 pela primeira hora e R$ 2,00 para as horas subsequentes. E aí ele vai fazer uma série de perguntas a respeito de cada um desses estacionamentos. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente vai criar aqui a nossa função para cada função custo para cada um desses 3 estacionamentos, né? Ele pergunta, né, será mais vantajoso financeiramente o quê? Se é financeiramente, significa que eu quero olhar para a minha função custo. Então, ó, vem comigo aqui. Vamos chamar de x o número de horas que a pessoinha deixa o seu carro no estacionamento, tá bem? Vamos lá. A função que descreve o A em função de x, ela vai ser o seguinte: o cara entrou, ele paga 5. Beleza. Depois, ele vai pagar R$ 3,00 para cada hora adicional. Então, esse 5 aqui é o valor da primeira hora. Então, se ele ficar 3 horas, ele vai pagar R$ 2,00, ele vai pagar R$ 3,00 em cima dessas 2 horas. Então, esse número que multiplica os x seria quem? X menos 1. Por que você descontou 1? Por causa dessa primeira hora que já é R$ 5,00, tá bom? Então, esse aqui vai ficar 5 mais 3x, e aí aqui vai ficar menos 3. Então, isso daqui vai ficar igual para nós, 3x mais 2, tá bom? Então, essa é a regra, essa é a lei de formação da função A. Agora, a gente precisa encontrar a lei de formação da função B. Essa aqui já está prontinha para a gente, porque ela é uma função que só multiplica o 4 pela quantidade de horas. Então, ela vai ser a função
4x, onde x é o número de horas. Como eu disse para vocês, essa aqui é uma função linear, porque ela não tem o b, ela só tem o a, então ela é uma função que a gente chama de linear. Já o estacionamento C, ele fala o seguinte, ele cobra R$ 6,00 a primeira hora, que seria o meu valor inicial, aquele meu B, aquele chique, mais o quê? Mais R$ 2,00 pela hora adicional, ou seja, duas vezes quem? X menos 1. Mais uma vez, esse menos 1 ele está aqui porque eu descontei a primeira hora do total que ele ficou. Então, isso aqui vai ficar 6 mais 2x menos 2, ou seja, isso aqui vai ficar 2x menos quanto? Mais 4, perdão, porque 6 menos 2 é igual a 4. Beleza, então, feitas as três funções aqui, função do estacionamento A, função do estacionamento B e função do estacionamento C, agora a gente pode, por exemplo, julgar as alternativas. No estacionamento A, desde que o automóvel fique estacionado por 4 horas. Bom, no estacionamento B, desde que o automóvel fique estacionado por 3 horas. E no estacionamento C, aqui a gente vai ter que julgar cada uma das alternativas. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se a gente for pensar no estacionamento, no item A, ele falou como referência 4 horas. Se o cara ficar no estacionamento A por 4 horas, ele vai calcular quanto? Então, seria o FA do 4. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 4, então é 3 vezes 4 mais 2. 3 vezes 4 vai dar 12, 12 mais 2 é igual a R$14. Se ele for ficar 4 horas no estacionamento B, isso aqui vai dar 4 vezes 4, que é igual a quanto? É igual a 16. Então, beleza, isso por enquanto está mandando o estacionamento A. Se ele ficar 4 horas no estacionamento C, a gente teria o quê? 2 vezes 4, 2 vezes 4 mais 4. Então, 2 vezes 4 vai dar 8, 8 mais 4 é igual a 12. Então, o A não é vantagem quando ele fica 4 horas. Então, não pode ser a alternativa correta. Beleza? Entenderam aqui o esquema que a gente vai fazer? Essa é a ideia. No estacionamento B, se ele ficar 3 horas, né? Então, mesma continha, a gente vai lá. Estacionamento item B, 3 horas. Por quê? Vamos ver. Se ele ficar 3 horas no estacionamento A, então seria o FA de x, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui... aqui, pessoal, só para deixar claro, você poderia até tentar comparar, né? Por exemplo, quando que 3x mais 2 é igual a 4x, ou quando que 3x mais 2 é igual ao 2x mais 4, que assim você, por exemplo, conseguiria achar um número. Mas aqui vamos trabalhar com as alternativas para ficar mais interessante a gente estudar um pouquinho mais. Aqui, então, eu vou calcular o FA do ponto 3. Então, o que vai acontecer? 3 vezes 3, então vai ficar 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 2 é igual a 11. Já no estacionamento B, se eu ficar 3 horas, eu vou pagar 4 vezes 3, que é igual a quanto? Que é igual a 12. Então, já furou aqui, nem preciso olhar quanto que ele gastaria no estacionamento C, porque ele falou, no estacionamento B é mais vantajoso se ele ficar 3 horas. Mentira. Em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 1 hora. Olha só, se ele ficar estacionado por 1 hora no estacionamento A, ele vai pagar quanto? 3 vezes 1, 3 mais 2 dá 5. 1 hora aqui daria R$4. Então, não é tanto faz, não, porque o B, por exemplo, já é mais barato, tá bem? Então, é isso. Basta você ver aqui, 5, 4 e 6. Então, esse aqui é aquilo que você não poderia colocar, né? Aí depois, em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 2 horas. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, esse é o item D. Se eu pegar aqui e substituir por 2, 3 vezes 2, então aqui, vamos colocar aqui, né, do A. 3 vezes 2, 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 2 vai dar 8. No estacionamento B, a gente tem aqui 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. No estacionamento C, a gente tem aqui 2 vezes 2 mais 4, que é igual a quanto? Que é igual a 8 também. Olha só, preços iguais, então essa vai ser a nossa alternativa correta, porque ele falou em qualquer um, desde que o estacionamento fique por 2 horas. Então, essa é a nossa alternativa correta. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício da PUC do Rio de Janeiro, de 2017, ele fala, dadas as funções f, g de r em r, definida por f de x igual a x² menos 3 de x mais 36, e g de x igual a menos 2x mais 12. Encontre os pontos de interseção dos gráficos dessas funções. Encontre os valores reais para que f seja maior que g. E encontre os valores de x que satisfazem esta igualdade. Então, bora lá resolver esse item aqui. Aqui, pessoal, ponto de interseção, você tem que sempre lembrar a igualdade, né? Então, por exemplo, digamos que aqui, no caso, a f é uma parábola e a g é uma reta. O ponto de interseção é o ponto onde as duas funções são iguais. Então, no caso, você vai fazer no item A,
f de x igual a quem? A g de x, tá bom? Então agora é continha. Vamos lá, x ao quadrado menos 13x, então x ao quadrado menos 13x mais 36 é igual a quanto? A menos 2x mais 12, beleza? Aí o que vai acontecer aqui? Ó, vou trazer esse 2x para cá, então ele vem mais, né? Então fica menos 13 mais 2 fica 11. Então a gente vai ter x ao quadrado menos 11x. O 36 vem para cá, 36 menos 12 é 24. Então aqui a gente tem mais 24 igual a quanto? Igual a zero. Será que dá para a gente fazer um soma e produto? Ó, a soma é 11 e o produto é 24. Ah, ficou chique, é 3 e 8. Porque 3 mais 8 dá 11, 3 vezes 8 é 24. Então x igual a 3, ou né, x igual a quanto? Igual a 8. 3 mais 8 dá 11, né? Porque lembra que a soma é menos b sobre a. Então a soma aqui está dando 11 e o produto está dando 24. Como ele quer os pontos de interseção, pessoal, ele está te perguntando o par ordenado. Então, o que você vai fazer? Você precisa encontrar os representantes, quando x for 3 e quando x for 8. E aí, o que você vai fazer nesse tipo de problema? Sempre substitua na função do primeiro grau, porque para você evitar fazer conta aqui de elevar ao quadrado. Então, por exemplo, se o x for 3, você vai ter o quê? Ó? Menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6. Menos 6 mais 12 fica mais 6. Morreu o primeiro ponto aqui. Depois o 8. Menos 2 vezes 8 fica menos 16. Menos 16 mais 12 vai ficar menos 4. Então, menos 4 morreu o segundo ponto. Pronto, é isso. Respondemos o item A. Para a gente responder o item B, encontre os valores onde a f é maior do que a g. Então, o que você vai fazer? Você vai montar aqui uma inequação. Então, o que vai... É interessante que aqui a gente já vai, por exemplo, utilizar o item A como referência de modo mais fácil. Vem comigo aqui. Na hora que a gente faz f de x maior ou igual a g de x, então é praticamente a mesma coisa que a gente fez, só que com o símbolo de maior ou igual. Então vai ficar x ao quadrado menos 13x mais 36. Eu quero que isso seja maior ou igual a menos 2x mais 12. Traz para o primeiro membro, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 11x mais 24. Eu quero que isso aqui seja o quê? Maior ou igual a zero. Aqui, embora a gente não tenha estudado a fundo aqui uma função nem a fundo nem a raso, né? Uma função quadrática, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar aqui o recurso que a gente tem. Aqui, pessoal, vai ser uma parábola, como o A é positivo, né? Ela tem a concavidade voltada para cima. As raízes são esses números que a gente encontrou aqui, ou seja, ele é o 3 e ele é o 8. Entre as raízes o gráfico foi para baixo, então é negativo. Fora das raízes o gráfico foi para cima, então é o que? É positivo. Beleza. Eu quero os valores onde ela é positiva, então e maior ou igual a zero. Então bolinha fechada no 3, galera para trás, bolinha fechada no 8, galera para frente. Então significa que a solução aqui para a gente vem do menos infinito e chega no 3, então vai do menos infinito e atinge o 3, fechou nele. União, porque eu vou juntar um outro pedaço, que começa onde? Que começa no 8 e vai até o mais infinito, beleza? Então é isso que nós temos. Ok, então respondido aqui o item B. Para a gente responder o item C, o que a gente vai fazer? Ó, encontre os valores de x, tal que f de x mais 1 é igual a g de x menos 2. Então, C, f de x mais 1, f de x mais 1 tem que ser igual a g de x menos 2. Então, aqui praticamente você está fazendo uma função composta. Então, o que eu vou fazer? Eu venho lá na regra da f e substituo por x mais 1. Então, vai ficar assim para a gente, ó. Vai ficar x mais 1 ao quadrado menos 13 vezes x mais 1, tá bom? Estou substituindo lá, embora você não esteja vendo aí a regra da f, ela está aqui até, né? Mais 36. Isso tem que ser igual a g do x menos 2. Então, eu vou no lugar da g aqui no x e substituo por x menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes quem? X menos 2, tá certo? E aí, mais o 12 que está lá fora. Ok, montada a minha expressão, pessoal, agora é aritmética, agora é continha. Claro que a gente sempre pode errar em conta, ninguém está sujeito a não errar. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aqui é um produto notável. Então, fica assim, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui é uma distributivazinha, então vai ficar menos 13x, menos 13, e aí tem o mais 36 que está lá fora. Igual menos 2x, e aí mais 4, isso aqui mais o 12 que está lá fora. Agora, como aqui tem um termo de segundo grau, vou levar todo mundo para o primeiro membro. Então, a gente vai ter aqui o x², que é o único cara que tem. Então, vem comigo aqui, ó. O 2x
com o menos 13x, a gente vai ter o seguinte, vai ficar menos 11. Aí esse cara aqui volta para cá e vem mais 2x. Aí a gente vai ter menos 11 mais esse 2, aqui vai ficar 9. Então, isso daqui vai ficar menos 9x, tá bom? Ok, então eu já usei esses dois aqui, né? Com aquele terceiro. Agora, o que a gente tem, ó? Esse 12 com 4 vai dar o quê? 12 com 4 vai dar 16. Vem para cá menos 16. Então, a gente vai ter 36 menos 16, que vai dar o quê? Vai dar 20, tá certo? Aí a gente tem 20 menos esse 13 aqui. Então, ok, ó, 36 positivo, tira 16. Então, 36 tira 16, fica 20. Aí aqui a gente tem um 13. Então, vai ficar 20 menos o 13, vai ficar mais 7. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 0, tá bom? Bom, eu já estava assumindo com esse 1 aqui, olha ele escondido aqui, né? Então a gente tem um mais 1 aqui, então aqui vai ficar 8. Então corrigindo aqui rapidinho, porque senão a gente ia dar ruim aqui, né? Então a gente ficou com x ao quadrado menos 9x mais 8. Pessoal, aqui ó, dá para fazer um soma e produto. Ó, a soma é 9 e o produto é 8. Soma 9 e produto é 8. Então, quem que é? X igual a 1 e x igual a 8, porque 1 mais 8 dá 9, e 1 vezes 8 é igual a 8. Então, aqui a gente respondeu os valores de x que satisfazem tal inequação. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Vem comigo. Bem, aqui o que acontece, né? Esse exercício aqui ele é bem interessante, é um exercício teórico da Universidade aqui Estadual do Ceará. Ele fala, a função f de r em r satisfaz a seguinte condição. O f de 1 é 2, então vamos escrever aqui já, o f de 1 é igual a 2, e ele deu que o f de x mais 1 é igual ao f de x menos f de 1. Então, o f de x mais 1, ele é igual a quem? Ao f de x menos 1. Beleza, nessas condições ele falou, ó, f de 14, f de 36 e f de 102 formam nessa ordem uma progressão geométrica. Pergunta, qual é a razão dela? Lembrando que progressão geométrica é uma sequência onde de um termo para o outro eu sempre multiplico o mesmo número, que é o que a gente chama de razão. Então, para achar a razão, basta fazer um termo dividido por outro. Por exemplo, fazer o f de 36 dividido por quem? Pelo f do 14, tá bem? Então, é isso que a gente tem. O que a gente precisa fazer é o seguinte, tentar entender um padrão dessa função para que a gente não fique calculando termo a termo até chegar no que eu quero, tá bom? É isso que é a estratégia do exercício. Observe que se você substituir o x por 1 aqui, ó, x igual a 1, o que vai acontecer? Você vai ter f de 1 mais 1 igual ao f de 1 menos 1. E aí o que acontece? O f de 1 mais 1 é o f de 2. E o f de 1 eu sei que vale 2. Então isso aqui vai ficar 2 menos 1, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Então o f de 2 é igual a quanto? É igual a 1. O que isso significa, pessoal? Eu já consigo, por exemplo, olhar para dois pontos dessa minha função. Eu consigo olhar para o f de 1 e eu consigo olhar para o f de 2 quando x for 1 e quando x for 2. O que isso significa? Observe aqui, se você fizer, por exemplo, o f de x mais 1 menos o f de x, isso daqui é sempre igual a menos 1. O que eu estou te dizendo? Que a variação aqui ela é constante. Lembra lá que eu disse para vocês que se a gente tiver uma variação constante é porque a gente está trabalhando aqui com uma função do primeiro grau. E aqui até se você preferir, você pode até pensar, né, porque era f de x, se você for ver aqui e você realizar, né, aqui embaixo, por exemplo, ó, x mais 1 menos o x, só para você pensar no delta y sobre delta x, se você for ver, ó, delta y sobre delta x, esse cara aqui cancelaria, ficaria só 1, então a gente teria menos 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, realmente, você tem uma taxa de variação constante. E lembra lá que a taxa de variação constante, pessoal, isso representa o quê? No caso aqui é menos 1, perdão. Taxa de variação constante, isso daqui representa o quê? Uma função afim. Então, essa função que a gente está trabalhando, ela é da forma o quê? Ax mais b. Então, se ela é da forma ax mais b, eu posso, por exemplo, encontrar o a fazendo o seguinte, f de 2 menos f de 1, dividido por quem? Por 2 menos 1. Então, quem é o f de 2? Vale 1, menos quem é o f de 1 é igual a 2, e aí 2 menos 1 é igual a 1, isso aqui dá menos 1. Era de se esperar, porque a taxa de variação era igual a menos 1, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Beleza, então eu já sei que a minha função f de x, ela vai ser da forma menos x mais b. Agora, para a gente encontrar o valor de b, o que a gente faz? Se você já sabe que o f de 1 é igual a 2, então a gente pega aqui, ó, f de 1 é igual a 2, então vai ficar menos 1 mais b igual a 2, ou seja, b é igual a 3. Então, a nossa função
ela é da forma o quê? Menos x mais 3. E aí agora acabou o exercício, né? A parte mais difícil eu creio que já foi. Agora a gente precisa fazer o f de 36, porque é dividido pelo f de 14. Como eu disse para vocês, é uma progressão geométrica. Então o que vai acontecer? O f de 36 vai ficar menos 36 mais 3, dividido pelo f do 14, ou seja, menos 14 mais 3. Então aqui, se a gente fizer, né, menos 36 mais 3 vai ficar menos quanto? Menos 33. Dividido, menos 14 mais 3 vai ficar o quê? Menos 11. Então aqui, menos 33 dividido por menos 11, isso aqui dá o quê? Mais 3 positivo, e isso corresponde à alternativa D. Beleza? Então, pessoal, é isso. Ó, exercício aqui bem teórico com a ideia da taxa de variação. Se você perceber aqui, independente do valor de x, eu estou fazendo delta y sobre delta x, que era aquela primeira folhinha que a gente fez na aula de hoje. E aí, no caso, ela me deu um valor constante, e esse valor constante a gente já tinha visto que era sempre o valor de A. Aí, beleza, terminou o exercício, tá bom? Então, bora lá continuar a nossa resolução. Esse exercício aqui é da Universidade Federal de Uberlândia, né? O que a gente tem aqui? Com o objetivo de aumentar as vendas, uma fábrica de peças oferece preços promocionais aos seus clientes atacadistas que compram a partir de 120 unidades. Durante essa promoção, a fábrica só aceitará 2 tipos de encomendas, até 100 peças ou pelo menos 120 peças. O preço P de X em reais na venda de X unidades é dado pelo gráfico seguinte, em que os 2 trechos descritos correspondem gráficos de funções afins, ou seja, funções polinomiais do primeiro grau. Ok, nessas condições, qual é o maior número de peças que se pode comprar com R$ 9.800? Bom, pessoal, o que acontece? Esse preço aqui ele é um preço variável, né? Porque ele falou que se você comprar até 100 peças, você tem um tipo, se você comprar acima de 120, você tem outro tipo. Observe que a primeira reta ela cresce muito mais rápido, né? Então significa que o A ele é bem grandão. Essa daqui ela cresce mais lentamente, então o A é menor, ou seja, a taxa de variação do preço aqui é menor do que essa, então essa aqui é mais inclinada. Porque ele está falando que após a pessoa comprar mais que 120 unidades, o preço vai diminuindo, né? O preço vai diminuindo, então é como se você pegasse a reta, ela vai dando uma inclinada em relação à horizontal. É isso que a gente tem. Bom, aí eu vou gastar R$ 9.800. O 9.800 está aqui no meio, ele está um pouquinho à frente do 9.600. Então aqui a gente teria o 9.800. A gente vai resolver esse exercício por semelhança de triângulos. Funções afins, é sempre interessante a gente tentar buscar semelhança de triângulos. Por quê? Porque são retas e a gente consegue trabalhar com triângulos retângulos semelhantes. Olha só, vem comigo aqui. Esse cara atinge um valor antes do x, antes do 100, beleza, mas como ele quer o maior número, eu vou continuar aqui no meu desenho e ele vai atingir um valor aqui na frente do meu 120, que nesse x. Então, vou dar um zoom aqui no meu desenho agora, que é como se eu tivesse o seguinte, ó, vem comigo aqui. Então, nós temos tal condição, beleza. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma semelhança. Aqui a gente tem 12.800, aqui a gente tem 9.600. Então, essa distância vai ser 12.800 menos 9.600. 800 menos 600 vai dar 200. 12 menos 9 vai dar o quê? Vai dar 3. Então, aqui a gente vai ter 3.200. Então, isso daqui vale 3.200. Consequentemente, esse cateto maior é igual a 3.200. Essa diferencinha aqui, esse piquititico, ele é a diferença do 9.800 por 9.600, ou seja, de 200. Então, isso daqui vale 200. Ok, a gente sabe que aqui é 120 e aqui é 200, então toda essa diferença aqui é a distância do 120 para o 200, ou seja, 80, tá bom? E aí, no caso, se você preferir, você pode aqui fazer x, né? Por exemplo, esse pedaço aqui nada mais é que quanto? Até chegar aqui, vale x. Como eu só quero esse pedaço, então ele é x menos 120. Então, aqui é x menos 120. Como x é o número de peças, se eu encontrar o valor de x, acabou o nosso problema. E como que a gente pode fazer isso? Observe que os dois triângulos grandões, os dois triângulos têm um ângulo de 90 graus e ele possui esse ângulo comum. Então, a gente pode fazer uma semelhança. 3.200 está para 200, então 3.200 está para 200, assim como o quê? 80 está para quanto? X menos 120. Agora é só fazer conta. Então, esses dois caras aqui cancela. 32 dividido por 2 vai dar 16. Então, a gente vai ter 16.
igual a 80 sobre quem? X menos 120. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou multiplicar em cruz, aqui não tem nada embaixo, vale 1. Então, ó, x menos 120 vezes 16. Então, x menos 120 vezes 16. Isso aqui é igual a 1 vezes 80, ou seja, 80. Eu não gosto de fazer conta, então a gente vai ficar x menos 120 igual a 80 dividido por 16. 80 dividido por 16. E 80 dividido por 16, isso aqui está com cara de ser 5. Então, isso aqui é igual a 5. Então, quem vai ser o x? Ele vai ser igual a 5, menos 120 vai para lá, mais 120, ou seja, 125. Então, esse é o número de peças que o cara consegue comprar com R$ 9.800. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Bom, esse exercício aqui, o que a gente tem, né? Ele fala da PUC do Paraná de 2015, seja uma função afim f de x, cuja forma é ax mais b. E a e b são números reais. Se f de menos 3 é igual a 3 e o f do 3 é igual a menos 1, pergunta, né? Os valores de a e b, respectivamente, é igual a quanto? Então, como é que a gente faz para determinar tal problema? O que a gente tem aqui? Ele falou assim para a gente, ó, o f de menos 3 é igual a 3 e ele deu para a gente que o f do 3 é igual a menos 1. Exercício rapidinho de se fazer. Então, vamos lá. O que é o f de x? É o ax mais b. Então, aqui eu venho e substituo x por menos 3. Então, vai ficar menos 3a mais b igual a 3. E aqui vai ficar o quê? 3a mais b igual a quanto? A menos 1. Melhor estratégia, subtrai uma equação da outra, que é o que a gente fez aquela vez para falar da taxa de variação. Ó. Menos 3a com menos 3a fica menos 6a. b menos b, tchau b. Isso aqui é igual 3 menos menos 1, ó, 3 menos menos 1 vai ficar 4. Então, o A é igual a quanto? A 4 sobre menos 6, dividindo por 2, isso aqui vai ficar menos 2/3. Então, esse é o valor de A. Como aqui a gente tem um respectivamente, pessoal, se você for ver, essa aqui já é uma questão que você já mata o problema só em encontrar o valor de A, porque é o único que tem o A como sendo menos 2/3 por causa do respectivamente aqui. E aí, para encontrar o valor de B, você pode vir nessa expressão aqui, ó, 3a mais b é igual a menos 1, então vai ficar 3 vezes menos 2/3, né? Mais b igual a menos 1. Esse cancela aqui, então o que a gente vai ter? Menos 2 mais b é igual a menos 1, então b é igual a menos 1 mais 2, ou seja, b é igual a 1. E a gente finaliza o nosso exercício, onde realmente a alternativa correta é a alternativa E. Beleza, pessoal? Bora lá para fazer mais um exercício. Esse que eu venho trazer para vocês é um exercício de 2014, eu não lembro a sigla aqui, fiquei pensando, vocês viram que o meu delay, né? Eu não lembro aqui a universidade, não lembro. Aí ele fala o seguinte, a figura a seguir representa em sistemas de coordenadas a mesma escala. Os gráficos das funções f e g com f de x é igual a parábola x² e a g de x é igual a x, ou seja, essa aqui é a função identidade, tá certo? Dentre as funções lineares, lembra lá que é da forma só f de x igual a x, porque o b é zero. Se o a for igual a 1, a gente dá um outro nome ainda mais bonito para ela, ela é chamada de função identidade, porque ela leva um número nele mesmo. Aí ele fala, sabendo que a região poligonal T demarcada é um trapézio de área igual a 160, pergunta quanto que vale o valor de C aqui no nosso desenho, tá bem? Isso que nós temos que fazer. Olha só que interessante aqui. O que acontece? A gente sabe que esse valor aqui, esse que eu estou marcando aqui para você, quanto que ele vai ser? Se eu tenho a minha função, essa aqui é a minha curva, que é a minha parábola, que é a minha função f. Se aqui é c, esse cara aqui é a imagem do c, ou seja, ele vai ser c ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, se aqui é 3c, esse cara aqui é a imagem do 3c, ou seja, é 3c ao quadrado, então vai ficar 9c². Então, o que vai acontecer? Se você perceber, ele falou que eles estão na mesma escala, né? Então, esse valor de c², ele está aqui. Então, aqui é c ao quadrado. E esse valor de 9c², ele está aqui. Então, aqui é 9c ao quadrado. Agora, a gente vai utilizar a regra da g. A regra da g leva um número nele mesmo. Então, esse número aqui da base também será c² e esse número aqui da base também será 9c ao quadrado. E aí, pessoal, acabou, né? Por quê? O que a gente precisa? Calcular a área desse trapézio. Eu vou calcular a área desse trapézio utilizando a fórmula dele, né? Ó, base maior, que seria o 9c². Então, base maior mais base menor
vezes quem? A altura é a distância do c quadrado até o 9, então a distância aqui vai dar 8, então vai vezes a altura, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, isso aqui é igual a quanto? A 160, é isso que nós temos aqui. Vamos lá. 9c quadrado mais c quadrado vai ficar 10c ao quadrado, vezes quem? 8c ao quadrado. Isso daqui é igual a quanto? Esse 2 está dividindo, vai multiplicar 2 vezes 160. Tá bem. Agora, o que eu posso fazer? Esse zero eu posso cancelar, porque aqui é uma multiplicação, então não vai alterar o meu resultado. A gente vai ter c ao quadrado vezes c ao quadrado é c à quarta. Então, c à quarta é igual a 2 vezes 16. Esse 8 está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. 16 dividido por 8 é igual a quanto? Ó, 16 dividido por 8 é igual a 2. 2 vezes 2 vai ser 4. Então, isso daqui é igual a quanto? É igual a 4. Beleza, então a gente tem que c à quarta, né, perdão, c à quarta é igual a 4. Então, a gente pode dizer que c é igual a raiz quarta do 4. Só que 4 eu vou olhar como 2 ao quadrado. Por quê? Quando eu olho assim, eu posso utilizar a propriedade de radicais e simplificar esses dois. Isso aqui ficaria o seguinte, na hora que eu dividir por 2, aqui 4 dividido por 2 vai dar 2, então vai virar raiz quadrada de 2. E aí a gente finaliza, onde a alternativa correta é a alternativa C. Olha só, queria encontrar o valor de C, encontrei C, C igual a raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal? Esse aqui, mais um exercício, a gente faz mais um. Bora lá! Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse aqui é o exercício de 2014, né? Ele fala, considere as funções f e g definidas por f de x igual a 4 menos 2x e g de x igual a 2 vezes f de x mais 2, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. A função f intercepta o eixo das ordenadas no ponto A e o eixo das abscissas no ponto B, enquanto a função g intercepta o eixo das ordenadas no ponto D e o eixo das abscissas no ponto C. Pergunta, qual é a área do polígono ABCD? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar uma melhorada aqui nas nossas funções, né? A função f de x ela é menos 2x mais 4, vou deixar no formato tradicional aqui. E a função g, ele disse que é o dobro da minha função f, ou seja, o dobro de menos 2x mais 4, somado com 2. Ou seja, aqui fica menos 4x, aqui vai ficar mais 8, e aí tem o mais 2 lá fora. Então, a gente vai ter menos 4x mais quanto? 8 mais 2 é igual a 10. Beleza. O que a gente vai fazer? Eu vou encontrar a raiz dessa função para a gente determinar o ponto onde ela cruza o eixo x. Então, basta fazer menos 2x mais 4 igual a 0. Então, aqui a gente vai ter que 2x é igual a 4, ou seja, x é igual a 2. Essa daqui também vou encontrar a raiz dela. Então, a gente vai ter o quê? Menos 4x mais 10 igual a 0. Então, 4x é igual a 10. Então, x é igual a 10 quartos, que se eu dividir por 2, isso daqui vai dar o quê? 5 sobre 2, beleza? Dividido aqui por 2. Ok, agora o que a gente vai fazer? Vamos pensar no gráfico, né? Eu tenho aqui o eixo y, tenho aqui o eixo x. A função f, no eixo x ela passa no 2, no eixo y ela passa no 4, que é o termo independente, já disse isso para vocês. Então, aqui a gente tem o 2, aí digamos que aqui seja o 4, tá certo? Então, a nossa função f, ela tem esse formato aqui. Aí ele falou o seguinte, ó, a função f intercepta o eixo das ordenadas no ponto A, então esse é o ponto A, e o eixo das abscissas no ponto B. Já a outra, pessoal, o que vai acontecer? Ela vai interceptar no ponto D a ordenada, então o ponto D é 10, então 10 digamos que esteja aqui em cima, o 10, e o outro ela vai interceptar um pouquinho à frente, que seria o 5 sobre 2, então o 2,5 aqui, né, podemos dizer que vai mais pertinho, então mais ou menos assim. E aí no caso, a gente tem aqui o ponto D e aqui o ponto C. E ele pede para você determinar a área desse polígono aqui. Como que você pode fazer? Você pode, por exemplo, achar a área do triângulo, vamos chamar aqui de O, que é a origem. Eu vou encontrar a área do triângulo ODC, e vou subtrair da área do triângulo OAB. Tá bom? Então, essa estratégia que eu utilizei aqui veio rapidinho na cabeça, é essa que eu vou fazer. Então,
vamos lá. Aqui é o 5 sobre 2. Então eu vou fazer, ó, base, que é 5 sobre 2, vezes a altura, que é 10. Então, base vezes a altura dividido por 2. Eu sempre gosto de dizer que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Assim você não precisa ficar trabalhando com um monte de fração. Menos. Agora eu vou fazer a área desse pequenininho aqui. Então, que é 2, vezes a altura, que é 4, dividido por quem? Dividido por 2. Esse aqui dá para dividir por 2 porque não tem fração. Cancela aqui, vai ficar 4. Aqui a gente tem, ó, esse 2 cancela aqui, vai ficar um 5. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes 5 vai dar 25. 25 dividido por 2 vai dar o quê? 12,5. Então 12,5. Aí aqui a gente tem menos 4. Aí 12 menos 4 vai dar 8, então isso daqui vai dar 8,5. Essa é a resposta e a alternativa correta é a alternativa E. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui ele é da FGV de 2011, um exercício bacana também aqui para a gente trabalhar. Ele fala, uma pequena empresa fabrica camisas em um único modelo e as vende por R$ 80 a unidade. Devido ao aluguel e às outras despesas fixas que não dependem da quantidade produzida, a empresa tem um custo fixo anual de R$ 96 mil. Além do custo fixo, a empresa tem que arcar com um custo que depende da quantidade produzida, chamadas de custos variáveis, tais como matéria-prima, por exemplo. O custo variável por camisa é de R$ 40. Ok. Em 2009, a empresa lucrou R$ 60 mil. Para dobrar o lucro em 2010, em relação ao lucro de 2009, a quantidade vendida em 2010 terá de ser X% maior que a de 2009. Pergunta, qual é o valor mais aproximado desta porcentagem, tá bom? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente precisa criar uma função lucro, então para isso eu preciso saber o custo da empresa. Vamos chamar de X a quantidade de camisas que a gente tem, tá? Então X não, porque X aqui está no nosso enunciado. Vamos chamar aqui de N o número de camisetas. Camisas, no caso. O custo dessa empresa em função de N é quanto? Ela é fixo de R$ 96 mil, então isso aqui não varia, independente da produção, é 96 mil, mais o quê? R$ 40 por camiseta, ou seja, mais 40N. Esse é o custo dela, tá bom? Aí ele falou o seguinte, vamos pensar em 2009. Em 2009, a gente teve, né, um lucro de R$ 60 mil. O que é lucro? Lucro a gente pode imaginar que é a venda menos quem? Menos o custo. A venda, cada camiseta é quanto? R$ 80. Então, a venda vai ser o quê? 80 vezes N. Então, 80 vezes N. Menos quem? Esse custo que a gente acabou de encontrar. 9.600, 96 mil, perdão. Mais quem? 40N. Esse daqui é o lucro da empresa. E nesse caso, em 2009, ele disse que esse lucro foi de quanto? De R$ 60 mil. Tá bom? Então é isso que nós temos que fazer. Agora vamos lá, aqui a gente vai fazer continha, vamos ver o que a gente já consegue fazer. Por exemplo, todo mundo tem um zero, eu posso cancelar esse 1 zero aqui de todos os termos. Então a gente vai ter, ó, 8N, esse menos com mais vai ficar menos, então 8N menos 4N vai ficar 4N. Aí aqui vai ficar menos 9.600, vai para lá mais 9.600. Então isso aqui é igual a 6.000 mais quem? 9.600. Então, o meu N ele vai ser igual a 6.000 mais 9.600 dividido por quanto? Dividido por 4. Beleza, ó, 60 dividido por 4, ó, 60 dividido por 4 é igual a 15. Então, aqui vai dar 15 com 2 arinhos. 96 dividido por 4 é igual a 24, porque ó, 96 a metade é 48 e a metade vai dar 24. Então a gente ficaria mais 24 e aí 2 arinhos aqui também. Então significa que a quantidade vendida em 2009, ela é igual a quanto? 2.400 mais o que? 1.500, ou seja, 3.900. Então essa é a quantidade que ele vendeu em 2009. Agora, o que ele falou? Para dobrar o lucro em 2019, ele fala o seguinte, em relação ao lucro em 2009, a quantidade vendida em 2010 deverá ser X% maior. Aí ele pergunta quanto que a gente tem que fazer. Bom, vamos pensar aqui.
ele quer dobrar o lucro, então ele não quer 60 mil, ele quer 120 mil de lucros. Então, significa que a gente não sabe a quantidade que ele vendeu, só que tem que ser igual a 120 mil. Então, vem comigo aqui, ó. É a mesma continha que a gente tem aqui, 80 vezes N. Aí aqui, menos 96 mil, então menos 96 mil. Aí aqui, menos com mais, aqui vai ficar menos 4N. Só que ao invés de ser igual a 120 mil, 60 mil tem que ser igual a 120 mil. Então é isso que a gente tem. Mesma coisa aqui, posso cancelar um zero em todos os termos da minha expressão. Aqui só faltou o meu 40 aqui, tá? Então vou cancelar aqui o zero em todos os termos, tá certo? Porque aqui tinha um 40, eu não coloquei o meu 40 aqui. Então 8 menos 4 vai ficar 4N, igual a 12 mil. Mais quem? O 9.600. Então, significa que o meu N vai ser igual a 12 mil mais 9.600 dividido por quanto? Dividido por 4. Então, o meu N vai ser igual, mesma coisa aqui, ó, 120 dividido por 4 vai dar 30, aí com mais os dois zerinhos vai dar 3.000, mais 9.600 dividido por 4, a gente já fez essa conta, isso aqui dá 2.400. Então, significa que ele precisaria vender 5.400 unidades. Para a gente saber aqui o quanto que ele precisa aumentar, basta a gente fazer o final, que era 5.400, e dividir pelo antes, que é o 3.900. Posso cancelar aqui, então isso aqui dá 54 sobre 39. Aqui no caso, como eu já fiz essa continha, isso daqui dá aproximadamente 1,38. Se dá aproximadamente 1,38, você tem que imaginar que isso aqui é 1 mais 0,38. Esse 1 era o que eu tinha antes, que era o 100%. E esse 0,38 é o meu aumento, que é o 38%. Aí, dentre as alternativas corretas, que mais se encaixa é o próximo, que é aproximadamente 40%. Então significa que para ele conseguir dobrar o lucro, ele precisa ter um aumento de quase aí 40%, tá bom? Da quantidade de vendas. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Bom, esse exercício ele é da EPICAR 2019, né? Da AFA, ele fala, para agrinhar fundos para a formatura, os alunos do terceiro ano da CEPICAR vendem bombons no horário do intervalo das aulas. Inicialmente começaram vendendo cada bombom por R$4. Assim perceberam que vendiam em média 50 bombons por dia. Beleza. A partir dos conhecimentos que os alunos tinham sobre função, estimaram que para cada 5 centavos de desconto no preço de cada bombom, não podendo conceder mais que 70 descontos, seria possível vender 5 bombons a mais por dia. Considere P o preço de cada bombom, N o número de bombons vendidos em média por dia, e X, pertencente aos naturais, o número de reduções de 5 centavos concedidas no preço unitário de cada bombom, e Y, a arrecadação diária com a venda dos bombons, e com base nessas informações, analise as proposições abaixo, tá bom? A primeira proposição, ele fala, o gráfico que expressa N em função de P está contido no segmento de reta B, exibido no gráfico abaixo. Beleza, então vamos lá, vamos pensar aqui para a gente entender o nosso problema. Se eles vendem, em média, 50 bombons, isso acontece quando o preço é R$4. Aí ele falou o seguinte, se o preço diminuir 5 centavos, ou seja, 4 menos 0,05, ele consegue vender 5 unidades a mais, então ele venderia 50 mais 5. Aí eu posso diminuir mais uma vez, então seria 4 menos 2 vezes o 0,05. E quando isso acontece, ele vende o que então? Mais 5 centavos, ou seja, 50 mais 2 vezes 5. Então, para cada redução, que é esse meu 2, esse meu 3, que vai variar, então, por exemplo, 4 menos 3 reduções de 0,5 centavo, eu consigo fazer 50 mais 3 vezes 5. Então, é isso que a gente tem. Então, o que ele falou aqui? Ó? Sendo x o número de reduções de 5 centavos. Então, eu posso, por exemplo, escrever essa expressão como sendo 50 mais quem? Mais x vezes 5. Essa daqui vai ser o que? 50 é quantidade, 5 vezes x é quantidade. Então, isso daqui me fornece a quantidade de bombons vendidos. Então, esse daqui é o meu N.
Aqui, pessoal, aqui é o preço do bombom. Antes era 4, depois reduziu, foi para 4 menos 0,5, depois reduziu. Então, eu posso pensar que isso daqui é 4 menos quem? X vezes 0,05. E isso no enunciado ele pediu para a gente chamar de P. Então, esse cara aqui é igual ao P. Beleza? Então, é isso que nós temos. Ele pediu para a gente comparar o gráfico da função p por n. Então, o que acontece? Eu vou pegar essas duas fórmulas e vou eliminar o x da jogada, tá bem? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, aqui a gente pode pensar que p é igual a 4, 0,05, se eu pensar em fração, isso daqui seria 5 sobre 100, e 5 sobre 100, se eu dividir por 5, isso daqui dá 1 sobre 20. Então, fica menos quem? X sobre 20. Estou fazendo isso apenas para a gente não fazer muita conta, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente tem. Então, vamos lá. Eu pego esse cara, traz para cá, então fica x sobre 20 é igual a 4 menos quem? Menos p. Então, significa que o meu x sozinho ele é 4 menos p vezes quanto? Vezes 20. Aí eu vou pegar esse x e vou substituir aqui nessa nossa expressão. Então, a gente vai ter o seguinte, n é igual a 50 mais quem? Esse x aqui, que é 4 menos p, então vai ficar 4 menos p, vezes o 20, e isso, por sua vez, está vezes o meu 5. Então, isso daqui, n é igual a 50. Aqui, ó, pessoal, ó, 20 vezes 5 vai dar o quê? 20 vezes 5 vai dar 100. 100 vezes 4 vai dar 400. Então, mais 400. E aí, aqui, 20 vezes 5 vai dar 100, menos aqui vai ficar menos 100p. Então, significa que o meu n ele é igual a menos 100p mais 450, mais 450. Beleza, então eu já tenho a minha função n em relação a p. Agora a gente precisa verificar que se satisfaz essas condições, ou seja, quando o meu x variar entre 0,5 e 4, será que o meu n, ou melhor, né, quando o meu p variar entre 0,5 e 4, será que o meu n varia entre 50 e 400? É isso que a gente precisa fazer. Para você fazer isso, como isso aqui é uma reta, pessoal, você poderia, por exemplo, substituir no lugar do p o 0,5, que é o que eu vou fazer. Então, aqui é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho a função n de p igual a menos 100p mais 450. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no lugar do p, eu vou substituir por 0,5. Se bater no 400, beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, o n de 0,5 vai ser igual a quanto? Menos 100 vezes 0,5, ou seja, 5 sobre 10, mais 450. Esse cancela, então aqui a gente vai ter menos 50 mais 450, isso aqui realmente dá 400. Então, a primeira informação, check. A outra informação seria fazer o seguinte, substituir o p por 4 e ver se dá 50. Então, no caso aqui, eu vou calcular o n do 4. Para calcular o n do 4, basta eu vir aqui nessa função e substituir por 4. Então, a gente vai ter o seguinte, menos 100 vezes 4 mais 450, ou seja, isso aqui realmente é igual a 50, porque fica menos 400 mais 450. Então, bateu. E por que eu posso fazer isso só olhando para os extremos? Porque essa função aqui ela é uma função afim, então o gráfico dela é uma reta, então não vai haver distorção, não vai haver salto no meio do caminho. Então, realmente, a primeira afirmativa ela é verdadeira. A segunda afirmativa, né, ele fala o seguinte, vamos só escrever aqui o meu n, que é o número de bombons, ele é 5x mais 20. O meu P, que é o preço de cada bombom, eu tenho aqui 0,0, a gente já teve menos x sobre 20 mais quem? Mais 4. É isso que nós temos de informação, tá bom? Aqui, pessoal, vou fazer uma correção. Eu passei errado, né? O meu n. Bom, aqui o meu n, então, é 50 mais 5x, né, e não 5x mais 20. Então, o que a gente vai fazer? Agora, no item 04, ele fala o seguinte, a maior arrecadação diária possível com a venda dos bombons, considerando o desconto de 5 centavos, ocorre quando conceder aqui 35 descontos. O que a gente tem que fazer? Ele falou de arrecadação. Arrecadação a gente pode pensar em receita. Receita é preço vezes quantidade. Ou seja, o preço é o P, a quantidade é o meu N. Então, eu preciso olhar P vezes N. O meu P aqui, ele é menos x sobre 20 mais 4 vezes quem? O meu N, que é 5x mais 50. Ok.
que acontece? Na hora que você fizer a distributiva, por exemplo, do menos x sobre 20 com 5x, isso aqui vai originar uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau com a negativo. Então, a gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo, onde o eixo x é o eixo justamente da quantidade de reduções que a gente tem no preço do bombom. O que acontece? Ele quer a arrecadação máxima, né? Que aqui é o eixo das receitas, porque eu estou escrevendo o R em função de x. A arrecadação máxima ocorre aqui no ponto, né? No vértice. Então, como eu quero saber a quantidade, eu precisaria saber o x do vértice. É isso que ele está perguntando para a gente. E o x do vértice a gente tem duas maneiras para calcular. Ou a gente faz o menos b sobre 2a, quando a gente tem a fórmula prontinha. Ou, por exemplo, eu posso saber as raízes, no caso x1 e x2, e dizer que o x do vértice ele é o ponto médio das raízes, x1 mais x2 dividido por 2. Isso a gente pode fazer. Então, eu venho aqui nessa expressão, vou igualar ela a zero para encontrar as raízes, ou seja, menos x sobre 20 mais 4 vezes quem? 5x mais 50. Isso aqui é igual a quanto? É igual a zero. Como é que vai ficar essa conta? Esse daqui é zero, né? Porque se a multiplicação é zero, um dos dois é zero. Então, fica menos x sobre 20 mais 4 igual a zero. Passo o 4 para o outro lado, então vai ficar menos x sobre 20 igual a menos 4. Então, 20 é igual, o x é igual a 20 vezes 4, ou seja, 80. Beleza. Aí a outra vai ficar 5x mais 50 igual a quanto? Igual a zero. Então, 5x igual a menos 50. Então, aqui x é igual a menos 10. Ok. Então, o meu x do vértice, pessoal, ele vai ser menos 10 mais quem? O 80 dividido por 2. Isso aqui vai dar 70 dividido por 2, que é igual a quanto? A 35. Então, realmente, quando eu concedo aqui, né, concebo, né, um desconto, né, uma sucessão de 35, eu vou conseguir a arrecadação máxima. Então, essa afirmação também é verdadeira. E a última aqui, ele fala, se forem concedidos 20 descontos de 5 centavos, serão vendidos mais de 100 bombons. Então, ó, se forem concedidos 20 descontos de 5 centavos, então significa que eu vou conseguir vender mais de 100 bombons. Então, a gente vem aqui, ó, nessa forma que é o número de bombons, onde o meu x é igual a 20. Então, se eu fizer o n de x, que é igual a 5x mais 50, então vai ficar o quê? 5 vezes 20 mais 50. 5 vezes 20 mais 50 vai ficar o quê? Vai dar 100 mais 50, que é 150, e 150 é maior que 100. Então, realmente, eu consigo vender aí mais de 100 bombons, e essa alternativa aqui também é verdadeira. Então, ele fala, né, a soma das proposições verdadeiras é igual a quanto? Então, 8 mais 4 dá 12, com mais 2 é igual a 14, e a alternativa correta é a alternativa D. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Bom, pessoal, chegamos aqui ao nosso último exercício da FUVEST 2015. Ele fala o seguinte, a função f está definida da seguinte maneira para cada inteiro ímpar n. Então, f de x é igual a x vezes n menos 1 aqui, né? Se n menos 1, x estiver entre menos 1 e n, e assim por diante. E f de x igual a n mais 1 menos x, se x estiver entre n e n mais 1. Esboce o gráfico de f para x entre 0 e 6. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui a gente está trabalhando com inteiro ímpar, eu vou pegar aqui, por exemplo, n igual a 1. Se n for igual a 1, como é que ficaria a minha função? A minha função ficaria o seguinte, f de x é igual a n igual a 1. Então, aqui ó, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, vai sobrar só x. Então, vai ficar x, tá certo? Aí, no caso, como meu n é 1, então vai ficar 1 menos 1 dá 0, e aqui vai ficar 1. Ou seja, ela vai ser x se o meu x estiver entre 0 e 1. Na parte de baixo, se eu substituir o n por 1, então vai ficar 1 mais 1 vai dar o quê? Vai dar 2, vai ficar 2 menos x. Ela vai ser, então, 2 menos x se quem? O meu x estiver entre 1 e 2. Beleza. Aí depois eu posso fazer, por exemplo, n igual a 2. Se eu faço aqui n igual a 2, não, né? N igual a 3, porque ele falou que o n tem que ser um inteiro ímpar. Se eu pegar aqui o n igual a 3, o que acontece? Por que eu não estou pegando os negativos? Porque ele pediu para a gente construir o gráfico de 0 até 6, tá? Então, se eu pegar n igual a 3, então a gente vai ter aqui, ó, n menos 2, n menos 1 que vai dar 2, então a minha f de x, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ficar x menos, como deu 2, então vai ficar x menos 2, c. O que acontecer? Como meu n é igual a 3, então ó, 3 menos 1 vai ficar 2, então vai ficar 2
menor ou igual a x, que é menor ou igual a quem? Menor ou igual a 3. Se eu substituir na de baixo, a gente vai ter 3 mais 1 vai dar 4, então 4 menos x. Se o meu x estiver entre 3 e 4. Depois, pessoal, eu posso fazer aqui a continha com n igual a 5. Então, se eu tiver n igual a 5, quem que vai ser a minha função f de x? Substitui por 5. 5 menos 1 vai dar 4, então vai ficar x menos 4. Se o meu x aqui é 5 menos 1, vai ficar 4, menor ou igual a x, que é menor ou igual a quanto? Menor ou igual a 5. E por fim aqui, se eu substituir n por 5, ó, 5 mais 1 vai dar 6, menos x, se o meu x estiver entre 5 e 6. E aí morreu o nosso exercício, por quê? Eu consegui já variar o meu x de 0 até 6. Agora a gente precisa, é claro, esboçar o gráfico dessa função. Então vamos imaginar aqui, o que acontece? Essa função, ela é a função por partes, então ela tem vários pedaços, então digamos que aqui seja o 0, aqui a gente tem, vamos pensar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aqui então o nosso eixo y, o nosso valor 1. Então vamos pensar, essa função ele falou o seguinte, ó, de 0 até 1 ela vale x, de 0 até 1 ela vale x. Então o que acontece? Ela é a função identidade, então se pega o 1 aqui, substitui 1 no 1, 1 no 1 vai dar 1. Então de 0 até 1 ela vale x, então ela faz isso. Aí depois, de 1 até 2, ela vai valer o quê? 2 menos x. Por exemplo, se você substituir o x por 1 aqui, vai dar 2 menos 1 vai dar 1. E se você substituir o x por 2, que é o ponto final, 2 menos 2 vai dar 0. Então, ela vai fazer esse comportamento. Se você vir aqui agora, pessoal, de 2 até 3, substitui o x por 2, isso aqui vai dar 0. Substitui o x por 3, isso aqui vai dar 1. Então, ela volta a subir. E isso vai acontecer em todo o caminho. Então, esse é o gráfico que é o que ele pede para você esboçar de 0 até 6. Então, essa é a resposta aqui do item A, que seria esse desenho do gráfico. E assim você consegue fazer isso para todos os outros pedaços. 2, 3, 4, 5 e 6. O último item aqui, né, o item B, ele é um pouquinho mais braçal, porque que ele fala, né, encontre os valores de x nesse intervalo aqui, tal que o f de x é igual a 1/5. Então, ele quer f de x igual a quem? A 1/5. Então, o que você vai fazer? 1/5 está aqui, ó. 1/5 está aqui entre... Você vai ter que encontrar quantos valores? Olha só, se você fizer uma reta aqui, você vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, ou seja, você vai ter que fazer isso para cada uma dessas etapas que a gente acabou de fazer. A primeira delas seria pegar isso daqui. Então, f de x igual a x. Então, ó, se f de x é igual a x, então ele vai ser 1/5 se x for igual a 1/5. Então, essa é a primeira resposta. A segunda é f igual a 2 menos x. Então, é onde eu vou encontrar esse segundo pontinho. Então, ó, 2 menos x igual a quem? A 1/5. Então, a gente vai ter o quê? 2 menos 1/5 igual a x. Então, eu vou tirar mesmo assim, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 1 vai dar 9. Então, x é igual a 9/5. Segunda resposta. Depois, mesma coisa, x menos 2 igual a 1/5. Então, x menos 2 igual a 1/5. Então, significa que x é igual a 2 mais 1/5. 5 mais 2 vai dar, 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 1 vai dar 11. Então, aqui a gente vai ter o quê? 11/5. Beleza. A próxima é 4 menos x. Então, 4 menos x igual a 1/5. Então, o que a gente vai ter? 4 menos 1/5 igual a x, tá bom? Uma hora eu passo para cá, outra hora eu passo para lá, só para sempre ficar com x positivo. 4 vezes 5 vai dar 20, 20 menos 1 é 19. Então, x é igual a quanto? A 19 sobre 5. Então, mais uma resposta aqui. Então, a gente já tem as 3 de 6. Agora, a gente vem nessa. X menos 4 igual a quanto? Né? A gente tem 4 respostas aqui. X menos 4 igual a 1/5. Então, x é igual a 4 mais 1/5. 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 1 é igual a 21. Então, vai ficar 21 sobre 5. E aí, por fim, 6 menos x igual a 1/5. Então, a gente vai ter que 6 menos 1/5 é igual a x, ou seja, 6 vezes 5 vai dar 30, 30 menos 1 vai ficar 29, então x é igual a 29 sobre 5. Então, essas são todas as soluções entre 0 e 6. Beleza, pessoal? É isso. Então, essa foi a nossa aula, essa foi a nossa super maratona aqui de função afim.
Confesso para vocês que foi difícil encontrar exercícios nos vestibulares mais interessante que esses, assim, eu tinha mais de 100 exercícios disponíveis para escolher para vocês, não consegui achar exercícios com grau de dificuldade maior do que esses que eu trouxe para vocês. Se você achou muito fácil aí, muito bom, muito bem. Se você achou legal, mas de qualquer forma, dê seu curte aí, dê o seu like, comente, compartilha, porque você sabe que assim a gente traz exercício toda semana, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço, bom carnaval para você e até semana que vem. Tchau!